Fala pessoal, tudo bem? Alexandre Duarte mais uma vez aqui, DM Associados, escritório especialista em marketing e vendas na internet. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês, gente, sobre uma pergunta recorrente a todos os nossos clientes. Alexandre, o funil de vendas através das redes sociais funciona? De que forma ele contribui com o marketing pago? Existe impulsionamento de campanhas? Como eu posso impulsionar cards das minhas redes sociais? Como que as minhas redes sociais podem gerar leads? Essas são perguntas recorrentes, muito comuns aqui dos nossos clientes, justamente porque a área do digital, esse canal de marketing e vendas digital, ele é um canal extremamente amplo. Existem várias técnicas e existem várias formas de você fazer um bom trabalho dependendo do tipo de canal que você vai utilizar. Então, eu trouxe aqui para vocês, gente, um comparativo entre marketing orgânico e marketing pago. Como funcionam funis de vendas em cada um desses setores, né, em cada uma dessas áreas da parte do digital e como eles convergem para um funil de vendas, tá? Então é importante dizer o seguinte, primeiro de tudo, o marketing orgânico, através das redes sociais, a função da rede social é relacionar-se com o seu público, relacionar-se com a sua rede de contatos, com a sua rede social, né? Então, cada rede social tem uma função específica, como, por exemplo, o LinkedIn é uma rede social profissional, né? Ela foi adaptada, construída, projetada para que ali estejam sendo compartilhados somente informações de cunho profissional, né? De cunho dentro das atividades diárias de trabalho de cada uma das pessoas. Já o Facebook e o Instagram têm dois objetivos totalmente diferentes, assim como o TikTok e outras redes sociais, tá? Não vamos entrar no mérito de cada um dos canais, cada uma dessas plataformas, tá? Mas o marketing orgânico, gente, que é justamente as postagens de rede social, eles têm um formato específico que o objetivo principal é relacionar-se. Relacionar-se com o seu público, encantar o seu público, engajar o seu público, comunicar-se com o seu público, disseminar a sua cultura ou disseminar o seu conhecimento. Enfim, todos os itens que estejam relacionados a isso, tá? Então, o que engloba o marketing orgânico? O marketing orgânico envolve social media, envolve séries sobre produtos, sobre serviços, envolve conteúdos e envolve eventos, tá? E se formos olhar dentro da estrutura de funil de vendas, né, nós temos o topo, o meio do funil e o fundo do funil. E aí, o marketing orgânico ele vem até a metade, justamente porque a primeira metade do funil é justamente a fase de conscientizar, descobrir e avaliar. Nenhuma forma a rede social, o feed orgânico lá do seu Facebook, Instagram, ele é projetado para que você execute vendas lá dentro. Tá? De nenhuma forma ele foi executado para isso. E cansa, tá? Então, as pessoas que querem se relacionar dentro da rede social, querem acompanhar o seu conteúdo, elas não querem ficar recebendo uma oferta de venda. É quase como a gente, sabe aquele profissional incomodativo que a gente encontra na rua, a gente conhece, é de uma cidade pequena, mas toda hora que você encontra com ele, você tende a ser educado e diz, oi, tudo bem, como é que você tá? E ele já vem com uma oferta de algum produto ou serviço. Exatamente assim as pessoas se sentem quando elas estão dentro da rede social, dentro do feed orgânico, tá? Então, de nenhuma forma, gente, nós aconselhamos que você faça ofertas no funil orgânico, né? Mas sim trabalhe conteúdos que possam ser cards informativos, eventos, lives, caixas de perguntas, processos de tira dúvida, carrosséis, webséries, né, vídeos informativos. Então, aqui no marketing orgânico, na rede social, no teu feed, você tem que se relacionar, trocar informações, né, instruir, educar, engajar, né, e o tom de voz, qual é o tom de voz que você vai usar ali?
um tom de voz amistoso, encantador, afável, envolvente, com senso de comunidade, que seja inclusivo e orientativo, tá? Então aqui o tom de voz, a forma de você conversar é totalmente diferente do marketing pago. Se você quer fazer uma analogia para poder entender melhor, é quase como se a gente tivesse uma vitrine de uma loja de rua. A função daquela vitrine é atrair você de uma forma de que mostre o que está lá dentro e não necessariamente fazer uma venda, né? Então, o conceito hoje de vitrine de loja, vocês podem ver aí nas cidades de vocês passam na frente, as lojas mais modernas, né, com conceitos mais atualizados, elas tendem a ter uma vitrine conceitual, uma vitrine que expresse a cultura, que engaje, que encante, que comunique os valores da marca e os valores das pessoas que usam aquela marca, tá? Então, a rede social é isso que deve ser feito, tá? Já no marketing pago, nas campanhas pagas, gente, aqui o objetivo é totalmente diferente, tá? O objetivo aqui é vender, ofertar, vender e ofertar. E o tom de voz aqui é demonstrando capacidade, demonstrando força, demonstrando vontade, demonstrando certa agressividade, objetividade, assertividade e tem um tom de voz confrontador. Porque venda é resolver problemas. E muitas vezes, para resolver problemas do seu cliente, você precisa confrontá-lo. Aqui, por exemplo, como a gente trabalha com uma atividade totalmente diferente, que a gente precisa tirar o cliente do seu processo normal e tirar ele daquela cultura que ele vinha fazendo e que não está mais dando certo, precisamos encaixar um novo processo, uma nova cultura, nós temos que sim ser confrontadores, né? Nós temos que ser fortes, ser posicionados, né? E o marketing pago é isso, tá? Então é vender, ofertar várias vezes, né? E o tom de voz tem que ter capacidade, força, vontade, agressividade, objetividade, assertividade e ser confrontador, tá? Então, no marketing pago, nós temos ofertas, a função, né, a gente se busca expansão de base de clientes, se trabalha anúncios, se trabalha conceitos de growth, que é conceitos de crescimento em escala, se oferta e se pensa em novos serviços e novos produtos, em combos, e aí ofertas com desconto, sem desconto, com combo de produtos, com combo sem produto, com over delivery, sem over delivery, enfim. O marketing pago vai trabalhar a função do marketing, que é justamente pegar indicadores da empresa de vocês e trabalhar para que esses indicadores cresçam e a empresa de vocês possa expandir, tá? Da mesma forma, existe um funil de marketing aqui, que é o topo, o meio e o fundo, e cada uma dessas fases, né, do funil, ele tem um objetivo específico. Então, lá no topo, nós temos a conscientização e a descoberta, né? Então, primeira função num processo de marketing e vendas, no funil, você precisa conscientizar e fazer o cliente descobrir que você possui aquele serviço ou aquele produto, ou melhor, que para aquela dor que o cliente tem, existe a sua empresa que fornece esse problema, que fornece a solução para esse problema, tá? No meio do funil, são trabalhados materiais são trabalhados materiais para que o cliente avalie e tenha a intenção de comprar o seu produto ou serviço, tá? E já o fundo de funil, que é justamente a parte de compra efetivamente, nós temos que rodar ações que possuam um CTA, que é um call to action, né, uma chamada para a ação, e uma LP. Então aqui os anúncios eles são muito objetivos, os criativos são muito objetivos, são focados, objetivos, assertivos, e a LP também é focada e tem o objetivo único exclusivamente de colocar o mercado em movimento, né? Fazer com que o cliente faça a ação que a gente deseja que ele faça. Ou seja, você tem o problema, você tem o desejo de fazer, clica aqui nesse nosso anúncio que você vai para uma LP. Lá na LP a gente vai explicar um pouquinho mais aprofundado de como a gente resolve esse problema e quando você entrar em contato conosco nós vamos te atender e resolver, certo? Então aqui, gente, o marketing pago, ele tem a função de justamente colocar o mercado em movimento e fazer a ação que a gente deseja com relação aos clientes. Marketing orgânico, relacionar-se. Aí vem a pergunta, Alexandre, mas
Por que que os dois são separados? Eles não se encontram em algum momento? Claro que sim, eles se encontram. O funil de marketing pago tem a função de causar o choque, de ser confrontador, de tirar o cliente daquele status que ele está, daquela zona de conforto, e fazer ele pensar que do outro lado tem coisas interessantes para ele resolver. Só que quando ele for confrontado lá nos anúncios do marketing pago, ele pode ir até a LP e ele pode ou não fazer o cadastro. Mas fazendo ou não o cadastro, ele vai ir para o funil orgânico, onde lá no funil orgânico ele vai entrar e vai relacionar-se com a sua empresa para entender se realmente a empresa tem capacidade de entregar aquilo que está se propondo. Então, veja bem, dentro do marketing orgânico, de forma alguma a gente faz uma oferta. Lá a gente tem que demonstrar capacidade, tem que demonstrar atenção, tem que encantar o cliente, engajar, fazer ele entender que, cara, aquilo ali é uma prévia do que ele vai receber como cliente. E lá no marketing pago, a gente vai ser confrontador mesmo, né? Nós temos que tirar ele daquele status e passar ele para a nova fase. É quase como se a gente pudesse olhar, por exemplo, dois morros e um abismo no meio. Né? O cliente tem um problema de um lado e a empresa tem a solução do outro. Só que para ele cruzar esse abismo e ir até a solução, ele precisa fazer um movimento. E para fazer o movimento, ele precisa ser confrontado. Ou a dor tem que ser muito forte, ou tem que incomodar demais ele, né? Ou a gente precisa, de alguma forma, ter mecanismos de fazer ele entender que vale a pena fazer toda a descida do penhasco, cruzar o abismo e subir todo o morro de novo para ter a solução, tá? Então, os dois funis funcionam de formas diferentes, porém integrados, tá? Marketing pago tem a função de tirar o cliente do estado mental e levar ele para da dor e levar ele para a solução. E o funil orgânico tem a função de demonstração de capacidade, de relacionamento, de engajamento, de senso de comunidade, tá? Bom, os dois geram leads? Claro que sim. Os dois podem sim e geram lead. E aí, o que que acontece, tá? Todos esses dois funis, nós estamos falando de funil de marketing. Qual que é a função do marketing? A atração. O marketing não vende. Quem vende é a área de vendas. A função do marketing é criar e resolver necessidades, é atrair. Então, depois que se criou e atraiu esse lead, né, ele vai vir para um funil de vendas, tá? E esse funil de vendas, gente, vai chegar aqui, vocês podem ver que os dois funis, né, do marketing orgânico e do pago, eles chegam na boca do funil da área de vendas, tá? E dentro da área de vendas, nós temos o seguinte, nós temos o total de leads gerados, que é o lead disponível para atuação que foi gerado através das campanhas de anúncio pago, né, através do marketing pago, ou do marketing de performance, e também de alguns leads que poderão vir através dos conteúdos que estão lá na fase orgânica. Sim, pode acontecer de ter a gente colocar lá uma URL e esse lead ele se cadastra lá pelo funil do funil do marketing orgânico, tá? Ele cai dentro, todos eles caem dentro de um único funil da área de vendas da sua empresa, tá? E aí nós temos o seguinte, total de leads gerados, são os leads disponíveis para atuação. Depois disso, gente, ele cai para a segunda fase, que é avaliação interna e qualificação do lead. E aqui eu chamo a atenção pelo seguinte, é necessário haver uma metodologia de qualificação, tá? E qual que é essa metodologia de qualificação? Varia de empresa para empresa, de tipos de negócios para tipos de negócio. Por exemplo, vou falar aqui de inside sales, tá? Na área de inside sales, né, são empresas que têm times de vendas interna ou externa que entra em contato com o cliente para finalizar a venda, a qualificação desse cliente varia por setor. Pode acontecer uma avaliação automatizada, né, de forma mecânica, onde faz uma avaliação de score desse cliente, e pode haver também uma metodologia de avaliação manual, onde um consultor, um hunter, um closer, um fechador de vendas possa pegar aquele cadastro
buscar dentro das redes sociais, buscar dentro do digital, buscar dentro do seu site, fazer pesquisas em órgãos de proteção ao crédito, enfim, pode fazer um levantamento de uma série de itens, uma série de situações, né, de sistemas, enfim, para que essa metodologia seja atendida e esse cliente seja qualificado ou não, tá? Então pode ser manual, né? A pessoa pode entrar ali e pode buscar manualmente e recolhendo aquele repositório de informações, ou o seu sistema pode estar preparado para receber aquele cadastro prévio, né, mínimo, e fazer uma leitura, uma checagem digital de todos os processos que você deseja. Só depois dessa metodologia é que a gente pode efetivamente dizer que esse lead é qualificado ou desqualificado, tá? Então, uma lead desqualificado sem ter um processo não existe. Aí é achismo, né? Ou muitas vezes a gente acaba pegando aqui, né, alguns clientes que não possuem um processo, uma metodologia de qualificação. Ele vai muito da agenda de como tá da pessoa que vai entrar em contato, da percepção, do feeling, intrínseco, né, do subjetivo, né, ou tem uma pessoa que é um pouco mais criteriosa que a outra, enfim, é importante definir uma metodologia, tá? Depois do lead qualificado, gente, tá? Aqui é o momento do primeiro contato com o lead, o primeiro contato humano, tá? Então imagina o seguinte, para o lead chegar no seu CRM para você trabalhar, passou por várias etapas de funil, a gente pegou ele lá na rede social, lá nos canais de tráfego, que pode ser Facebook, Instagram, Google, YouTube, Pinterest, e aí vai Wall Ads, e aí vai Taboola, Outbrain, e aí vai, são mais de 27 canais de tráfego no Brasil hoje, tá? A gente pega, traça a estratégia, estrutura bem como vai funcionar esse processo, e aí faz com que o lead comece a ser encantado e venha descendo pelo funil até chegar aqui embaixo para o primeiro contato. Então ele passou por 2, 4, 6, 7 etapas para na oitava, finalmente ele receber um contato de alguém do time de vendas de vocês, tá? E aí dentro desse contato podem acontecer duas coisas, tá? O primeiro ponto é o lead possuir interesse, mas ele não tem o perfil para o produto ou serviço original para aquele que ele se candidatou, aquele que ele se interessou, tá? Pode acontecer, isso é mais normal do que parece, tá? E não existe nenhum erro na área de marketing quando a gente atrai o cliente para um produto, ele se inscreve e, na verdade, ele possui perfil para outro. Na verdade, o lead, ele continua com interesse, só que aquele produto ou serviço não encaixa nas possibilidades que esse lead possui, tá? Então, aqui ele entra para um outro funil. Lead total, né? Leads totais referente ao produto e serviço XYZ, que é justamente outros produtos, outros serviços que você pode ofertar para aquilo que o cliente deseja ou tem necessidade, tá? Então, muitas vezes o cliente ele pode se candidatar para o produto de mais alto preço, ou serviço de mais alto preço, e ele tem um perfil mais intermediário, ou ele se candidata para um produto um pouco mais básico, e na verdade ele precisa de um produto um pouco mais alto. Enfim, aqui quem vai decidir vai ser justamente após passar pela avaliação interna e a qualificação do lead, e ter o primeiro contato com o lead qualificado. Só que, conversando com o cliente, é que o time de vendas vai saber que realmente, né, se ele se candidatou para o produto A, é que realmente vai acontecer no A, no B ou no C. Se não, ele vem para um outro funil, né, num outro funil do produto específico que passa pelas mesmas funções, tá? Pode acontecer também na apresentação e negociação, gente, que esse cliente, ele não, uh, ele não não conseguiu atender as regras, não conseguiu, ou melhor, ele até atendeu as regras, mas ele se interessou, atende às regras, mas por algum motivo esfriou a negociação, por algum motivo ele parou de responder aos estímulos, por algum motivo ele não deu seguimento nesse processo, tá? Então, na apresentação e negociação,
que acontece depois do primeiro contato, né? E aí, nesse caso, quando o cliente ele pede para aguardar ou não dar retorno ou vai pensar, etc., a gente pode, passado um tempo dentro da metodologia que foi especificada, a gente leva ele para um funil de nova oferta. E nesse funil de nova oferta, a gente pode, mais uma vez, ter o apoio do marketing, né, utilizando ferramentas e processos específicos do marketing para conscientizar ele novamente, fazer ele reavaliar, ter nova intenção e vir para um funil mais quente ainda, tá? Então aqui a gente chama de remarketing, né? Comumente é dito, né, pelos especialistas da área, pelas pessoas que trabalham, um funil de remarketing, que é aquela pessoa já foi abordada, já demonstrou interesse, já fez o lead, já teve contato com a empresa, e existem vários níveis de remarketing, tá? Então aqui a gente pode lançar um novo funil, né? E desse novo funil ele vai para um novo funil de vendas, que é leads totais reaquecidos, resgate das negociações anteriores, contato com o lead qualificado, apresentação e negociação e compra, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, gente. Nós temos dentro do processo de funis, de marketing e vendas, primeiro que é preciso entender as funções de cada uma das partes. Orgânico é orgânico, tráfego pago, marketing pago é totalmente diferente, é outra proposta, são duas funções totalmente diferentes e que elas sim se complementam, mas elas precisam ser tratadas um pouquinho diferente, tá? Não é pegar, marketing pago não é pegar um card informativo ou bonito da rede social e impulsionar ele. Usar o botão de impulsionar lá para entregar para X mil pessoas. Isso não é marketing pago, tá? Marketing pago tem estrutura, tem estratégia, tem muita pesquisa e a função dele precisa sair uma venda aqui embaixo, tá? Precisa sair uma compra, tá? E, ao final de cada funil, nós temos os processos de fidelização. E esse processo de fidelização pode ser como, Alexandre? Bom, o processo de fidelização pode ser através de novos produtos, novos serviços, pode ser através de indicação, pode ser através de programa de pontuação, pode ser através de um over delivery que o cliente não estava prevendo, pode ser através do encantamento de uma educação continuada, dependendo do produto ou serviço, enfim, aqui dá para trabalhar uma série de conceitos que a gente poderia ficar um dia inteiro só pensando nisso, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: conceito, marketing orgânico é uma coisa, marketing pago é outra. Um funil de vendas é na área de marketing que tem a função de atrair. Vai para o funil da área de vendas logo depois, e o funil da área de vendas, a função dele é qualificar, atender e vender, certo? Não vendeu, não tem o perfil para outro produto, vai para outro funil específico para aquele produto. Chegou na negociação, não aconteceu, outro funil remarketing, né? Aí nós poderíamos trabalhar, dependendo do caso, a gente pode trabalhar 4, 5, 6, 10 níveis de funil, dependendo do tipo de produto, né? Então a gente entra aí num loop infinito de produtos. Quando que o cliente deixa de ser lead, Alexandre? Quando ele morre, quando ele não tem mais possibilidade, né, de consumir qualquer produto ou serviço nosso. Quando ele fechou com a concorrência, não, quando ele morre. Se ele fechou com a concorrência, ele pode desistir da concorrência e vir a fechar conosco no produto e serviço que a gente ofertar para ele, tá? Então, gente, pensem sempre nos conceitos de funil, nos conceitos de cada função de forma bem definida, tá? E o número de funil, ele é infinito, ele é um loop infinito. Você pode ficar montando funis e funis e funis daquela base de dados que foi construída através do marketing pago ou através de alguns eventos, né, algumas ações que você pode usar, algumas ferramentas do orgânico, construiu uma lista de clientes e dessa lista de clientes a gente consegue colocar eles num funil perpétuo, ou seja, está sempre ofertando algo novo, está sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo uma possibilidade de fechamento de negócio. Eu, particularmente,
Já tive clientes aqui que ficaram comigo 12 anos consumindo serviços, outro 16 anos. Eu já tive clientes que eu levei mais de 6 anos para fechar negócio, 6 anos com ele dentro do funil e trabalhando e buscando possibilidades e pensando no projeto. Então, 6 anos para fechar um projeto, e depois, quando fechou um projeto maravilhoso, muito maduro, muito amadurecido, que permanece até hoje. Se não me falha a memória, o projeto foi finalizado em 2014, 2015, mais ou menos nisso. Está lá até hoje de pé, tá? Então, tempo não é problema desde que você entenda o ciclo o ciclo de vida, o tempo de fechamento do seu negócio, tá? O marketing não é responsável por trazer leads aonde o time de venda só tem que ligar para o cliente e confirmar pedido. Isso não é função de marketing. A função do marketing é atrair e fazer as pessoas se interessarem pelo seu produto e seu serviço. O convencimento de que aquele produto é o ideal e a solução é 100% encaixada e casada e se encaixa dentro do bolso do seu cliente, função da equipe de vendas, tá? Obrigado, gente. Espero ter esclarecido, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Um abraço.